Começa agora. AEDAS no ar. Saudações, ouvintes! Chegamos com mais informações sobre a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Eu sou Diego Cota e este é um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, a AEDAS, Assessoria Técnica Independente dos atingidos e atingidas nas regiões 1 e 2 da Bacia do Rio Paraopeba. Por aqui fazemos memória das 272 pessoas que perderam suas vidas naquele dia 25 de janeiro de 2019 e renovamos nosso desejo de justiça e reparação integral. Você está ouvindo AEDAS no ar. Nesta edição, vamos falar de um assunto que chama a atenção da população atingida: os projetos de fortalecimento de políticas públicas, o anexo 1.3 e 1.4, que são aqueles projetos executados ou pelas prefeituras ou pela Vale como obras de reparação, que fazem parte do acordo judicial. Falando em reparação, antes da gente começar nossa conversa, é muito importante deixar bem explicado que esses projetos não são das prefeituras, do governo ou de políticos locais. São obras da reparação prevista no acordo, documento que garantiu que a empresa Vale fosse responsabilizada pelos danos causados às regiões atingidas e à sociedade mineira. Antes de chamar a Alice Nogueira Medeiros, assessora técnica na equipe da AEDAS, que acompanha os anexos 1.3 e 1.4, vamos relembrar um pouco sobre o que são esses anexos. Que trem é esse? Os anexos 1.3 e 1.4 são nomes dados a dois tipos de projetos previstos no Programa de Reparação Socioeconômica do Acordo Judicial. O Programa de Reparação Socioambiental é uma espécie de guarda-chuva que reúne uma série de ações voltadas à reparação social e econômica dos territórios atingidos. Nesse guarda-chuva estão o anexo 1.1, que são projetos de demandas das comunidades, e o anexo 1.2, o Programa de Transferência de Renda, o PTR. Os anexos 1.3 e 1.4 são dois nomes diferentes para uma mesma finalidade de projetos. Eles são voltados para projetos de fortalecimento dos serviços públicos. O anexo 1.3 para fortalecimento do serviço público em 25 municípios da Bacia do Paraopeba, considerados como atingidos pelo acordo. O anexo 1.4, por sua vez, é voltado para o fortalecimento do serviço público exclusivamente de Brumadinho. Vamos para nossa prosa. População bem informada é população que sabe cobrar os seus direitos. Vamos então falar mais sobre esses projetos de fortalecimento de políticas públicas. Para isso, a gente chamou a Aline Nogueira Medeiros, assessora técnica na equipe da AEDAS, que acompanha os anexos 1.3 e 1.4. Bem-vinda, Aline. Aline, o acordo foi firmado em 2021 e nele se fala no pacote de respostas rápidas. Afinal, depois de um rompimento na dimensão que foi o rompimento em Brumadinho, as pessoas atingidas precisavam imediatamente de respostas. Quais foram os projetos emergenciais executados ou em execução no município de Brumadinho? Os projetos do pacote de respostas rápidas, também conhecidos como projetos emergenciais, fazem parte do acordo judicial firmado entre a Vale e o Estado de Minas Gerais em 2021. Esses projetos são uma série de medidas emergenciais que são destinadas a mitigar os danos causados pelo rompimento e a promover a recuperação das áreas atingidas. Entre os 7 projetos emergenciais executados no município de Brumadinho, a gente tem destacado o Programa de Fomento Agro, o Distrito Industrial de Brumadinho e o Brumadinho Digital, que foram propostos pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em colaboração com a Vale e a Prefeitura de Brumadinho. Aline, e algum desses projetos já começaram antes de fevereiro de 2021, quando o acordo foi assinado? Quais projetos foram esses?
Alguns desses projetos eles foram iniciados antes mesmo da assinatura do acordo. Por exemplo, o Programa de Fomento Agro. Ele está em execução na cidade desde junho de 2020. Em abril de 2022, foi iniciada a execução de mais 2 projetos no município, que foi a construção do pelotão do Corpo de Bombeiros e a estruturação de uma sala de urgência na UPA Valdemar Assis de Barcelos. Logo em seguida, em maio de 2022, outros 2 projetos foram iniciados: a manutenção do termo de pactuação de atos e o fortalecimento dos serviços socioassistenciais municipais. Certo, Aline, vamos falar um pouco sobre a participação das pessoas atingidas nesses anexos. Eu lembro que lá em 2023 houve uma consulta pública em que as pessoas atingidas tiveram uma grande expectativa de participação. Como se deu essa participação das pessoas atingidas na seleção dos projetos dos anexos 1.3 e 1.4? Diversos grupos da sociedade enviaram propostas de projetos, incluindo associações de bairros, unidades dos povos e comunidades tradicionais, prefeituras e comunidades em geral organizadas e em parceria com as assessorias para elaboração de projetos. De posse dessas propostas, o Comitê Pro Brumadinho, que foi responsável por organizar os projetos em temas e subtemas relacionados ao fortalecimento dos serviços públicos. O Comitê Pro Brumadinho, que a Aline acabou de falar, é coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a CEPLAG. O comitê articula diversos órgãos do governo do Estado de Minas Gerais no processo de reparação. Ele também trabalha em conjunto com os comprometentes, que são o Governo de Minas, Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública de Minas Gerais. A escolha dos projetos foi feita por meio de uma consulta popular inicialmente e foi realizada em novembro de 2021, que puderam votar as pessoas que recebiam o pagamento emergencial, da Vale, e os eleitores dos 26 municípios atingidos, que tinham o CPF cadastrado na Justiça Eleitoral. Lembrei, Aline, na época dava para votar pelo celular e também em alguns pontos presenciais nos territórios. Mas eu lembro também que a votação nessa consulta não foi uma votação em um projeto. Ou seja, a pessoa atingida não votava em um projeto em si, e sim em quais os temas ela considerava ser mais prioridade, mais importante para o seu município, não era? Nessa consulta popular, a população então votou em temas e subtemas prioritários, não em projetos específicos. As propostas elas foram agrupadas pelo tema, como saúde, educação, obras e agricultura, em vez de serem separadas com base nos grupos, que as submeteram. Essa abordagem ela foi utilizada pelas autoridades por causa do grande número de projetos que foram enviados, que tornaria inviável, então, uma votação que fosse projeto a projeto. Então, essa consulta ela foi organizada em temas e subtemas para a escolha da população. Depois de todo esse processo de votação, o que ocorreu e quem deu a decisão final sobre esses projetos de fortalecimento de políticas públicas? Depois disso, como resultado, a gente teve os temas priorizados e as pessoas tiveram acesso, então, a projetos elaborados por todas as partes envolvidas, incluindo comunidades, prefeituras e o Estado de Minas Gerais. A decisão final da escolha dos projetos coube aos comprometentes. Eles destacaram que o critério de seleção foi centrado nesse processo de consulta e priorização e na viabilidade financeira e técnica do projeto, sem considerar a origem da proposta, quem enviou. Aline, os povos e comunidades tradicionais cobraram uma consulta que respeitasse a legislação que garante uma consulta livre, prévia e informada aos PCTs. Foi feita uma consulta específica com os PCTs meses depois, em 2022, certo? Durante o processo da consulta popular, os povos e comunidades tradicionais, de tradição religiosa ancestral de matriz africana, expressaram descontentamento porque eles não tiveram a plena participação garantida nessa primeira consulta, que prejudicou seus direitos e limitou sua participação efetiva. E aí, em resposta a isso, foi criada uma minuta direcionada aos comprometentes para ressaltar a importância de uma participação mais inclusiva e respeitosa.
Perfeito, Aline. Importante demais esse respeito aos PCTs que possuem o direito à consulta prévia, livre e informada. A gente ainda vai falar mais sobre os PCTs e os projetos de fortalecimento de políticas públicas aqui no AEDAS no Ar. Voltamos já com a Aline, que vai falar mais sobre o andamento dos projetos em Brumadinho e nos municípios da região 2. A gente vai ver com ela que projetos são esses, para quais áreas, se eles já foram concluídos. Fica com a gente, é seu direito, é sobre a reparação no seu município. Estamos apresentando. AEDAS no Ar. Voltamos a apresentar. AEDAS no Ar. Voltamos. No programa de hoje, estamos falando sobre os projetos de fortalecimento de políticas públicas para Brumadinho e para os municípios atingidos da Bacia do Paraopeba. Projetos previstos no Acordo Judicial de Reparação nos anexos 1.3 e 1.4. Por aqui, Diego Cota e o AEDAS no Ar, informativo da Assessoria Técnica Independente dos atingidos e atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, em janeiro de 2019. Lembrando que essas informações estão no manual do anexo 1.3 e 1.4, que a equipe da AEDAS elaborou e você encontra no nosso site aedasmg.org e nas nossas redes sociais pelo @aedasmg. A gente volta com a Aline Nogueira Medeiros, assessora técnica na equipe da AEDAS, que acompanha os anexos 1.3 e 1.4. Agora vamos falar sobre o andamento desses projetos nos municípios. Aline, quais projetos do anexo 1.3, ou seja, da região 2, que abrange os municípios de Betim, Igarapé, Juatuba, Mário Campos e São Joaquim de Bicas, já foram concluídos e quais ainda estão em execução? Dos 32 projetos que foram selecionados após a consulta popular pelos comprometentes, 15 então estão em fase de execução na região 2, sendo que até maio de 2024 desse ano nenhum foi concluído. Em relação aos projetos do pacote de respostas rápidas, os projetos emergenciais, 4 estão em execução nos municípios da região 2. 2 projetos já foram considerados como obrigação quitada pela Vale, indicando que ela já repassou os recursos para execução dos projetos, e 3 projetos já foram concluídos. Os projetos concluídos foram, então, o de manutenção de estradas rurais e trabalhos de recuperação ambiental, fase 1 e fase 2, que tem como objetivo principal entregar equipamentos para os municípios realizarem a manutenção das estradas rurais, além de treinar equipe técnicas e operadores de máquinas para esse mesmo fim, manutenção das estradas. E o terceiro projeto já concluído é o doação de kits feiras, estruturação de feiras livres nos municípios e orientação técnica e gerencial aos produtores rurais, que tem como objetivo auxiliar os agricultores na gestão da produção e comercialização de produtos agrícolas. E em Brumadinho, quais projetos do anexo 1.4 já foram concluídos e quais ainda estão em execução? Em Brumadinho já tem projeto emergencial concluído, é isso? Dos projetos do anexo 1.4 de Brumadinho, 2 projetos emergenciais já foram concluídos. Isso inclui o projeto Brumadinho Digital, que tem como objetivo melhorar a conectividade no município, é um estudo inicial, para melhorar essa conectividade, e o projeto de estruturação de sala de urgência, que tem como objetivo melhorar as instalações e recursos de salas de emergência para atendimento no município. Aline, e em execução, quantos projetos estão sendo feitos em Brumadinho? Atualmente, o município está executando 21 projetos, sendo 5 deles emergenciais e outros 16 provenientes da consulta popular, que a gente já conversou. E na região 2, Aline, você pode citar alguns exemplos desses projetos? Dos 32 projetos escolhidos dentro do anexo 1.3, a gente tem, por exemplo, em Betim, construção de unidade de pronto atendimento, e a gente tem em Mateus Leme a reforma de vias urbanas e rurais e construção e reforma de pontes. São Joaquim de Bicas, a gente tem como exemplo a pavimentações asfálticas em vias urbanas e rurais. Você falou agora há pouco dos projetos em Brumadinho pelo anexo 1.4.
Pode dar alguns exemplos para a gente? Dos 16 projetos escolhidos dentro do anexo 1.4, que estão em execução 13, a gente tem como exemplo, em Brumadinho, a construção de casas populares e o projeto de implantação da solução de conectividade de banda larga móvel, que é a continuação do já concluído que fazia o estudo, né? Brumadinho Digital. Muito bom, Aline. A gente agradece a sua participação e no próximo programa a Aline volta com mais informações sobre o anexo 1.3 e 1.4. Vamos falar de projetos convertidos, projetos que antes eram obrigação de fazer da Vale e agora estão com as prefeituras. Vamos falar sobre transparência, sobre como é realizada a disponibilidade de informações na execução dos projetos pelas prefeituras, comentando um pouco sobre a auditoria desses projetos feita pela Fundação Getúlio Vargas. Vamos agora dar um giro rápido sobre assuntos que estão na ordem do dia dos territórios. Giro de notícias. Tem julgamento de recurso da mineradora Vale previsto para os próximos dias no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O julgamento vai decidir sobre custeios das ATIs e estudos realizados pela UFMG. Mais informações com o comunicador Douglas Andrade. Será julgado na quinta-feira, dia 8 de agosto, às 13h30, um dos recursos da mineradora Vale, que tem como objetivo limitar os recursos e a atuação das assessorias técnicas independentes e impedir o acesso aos resultados de estudos realizados pela UFMG no território da Bacia do Paraopeba. O recurso a ser julgado foi apresentado pela Vale em 31 de janeiro deste ano e tenta barrar, na segunda instância, uma decisão do juiz proferida em 24 de novembro de 2023. O juiz havia determinado a publicação dos resultados dos estudos da UFMG como forma de garantir a transparência do que foi produzido nos territórios. Ele também decidiu que as atividades das ATIs deveriam ser custeadas pela Vale, em uma ordem de 70% para atividades do acordo judicial de reparação e 30% para as demais demandas, que não envolvem as ações do acordo. No site da AEDAS você encontra um texto explicando cada um dos pontos que estarão em julgamento no próximo dia 8. Liquidação coletiva. Procuradoria de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais pede que o recurso da Vale não seja acolhido. Mais informações com o comunicador Douglas Andrade. A Procuradoria de Justiça, especializada na defesa dos direitos difusos e coletivos do MPMG, atuando como fiscal da lei, apresentou parecer jurídico defendendo a manutenção da decisão pelo procedimento da liquidação coletiva, embasando a justificativa em 5 argumentos que estão detalhados no site da AEDAS. Entre eles estão a defesa da inversão do ônus da prova, que define que caberá à Vale apresentar as provas que sustentem a sua versão toda vez que negar o direito individual de uma pessoa atingida. Um outro argumento apontado pela Procuradoria defende que a existência do termo de compromisso firmado com a Defensoria Pública não impede outras formas de garantia dos direitos das pessoas atingidas. O caso agora segue para julgamento, ainda sem data definida, perante a 19ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e terá a relatoria do desembargador André Leite Praça. Giro de notícias. Ei, gente, nossa prosa de hoje está terminando. Obrigado a você que se liga por aqui, que nos ouve, que compartilha nossas informações e assim ajuda na caminhada por reparação integral. Para mais informações, acesse o nosso site, o aedasmg.org, ou siga as nossas redes sociais pelo @aedasmg. Seguimos juntos. Esta edição teve produção de Valmir Macedo e Diego Cota. A edição de áudio é de Douglas Andrade, o design gráfico do programa no YouTube e nas nossas redes sociais é de Aleph Rodrigues, a coordenação da equipe de comunicação é da Elaine Bezerra, sob a gerência de Diva Braga,
gerente-geral de participação informada do projeto AIDAS Paraupeba.